Olá, galera. Vamos conversar sobre máscaras de exercício, sim ou não, aqui no Instagram da CBN Oficial, né? Desculpa a demora, foi um pouco mais complicado hoje, porque eu estou, enfim, primeira vez que eu logava no Instagram da CBN. Vamos procurar aqui os nossos convidados, doutor Fabrício Braga, é intensivista, é cardiologista, especialista em medicina desportiva e dirige um laboratório de performance humana no Rio de Janeiro. Fabrício, boa noite, E meu aí, meu caro, tudo amigo, bem? tudo bom? Bom te Tudo jóia. ver. Também prazer te ver, mesmo que seja assim virtualmente. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas tempos melhores virão e, sem sombra de dúvida, vamos poder confraternizar aí na frente. Com certeza. Me conta um pouquinho, conta para todo mundo que está acompanhando aqui na CBN Oficial, como é que é o trabalho do Laboratório de Performance Humanas. É para as pessoas entenderem o que a gente vai conversar daqui a pouco. O Laboratório de Performance Humana é uma clínica de medicina do exercício e do esporte destinada a todo o extremo da performance humana. Ou seja, na língua portuguesa, a palavra performance ainda está muito ligada à alta performance, mas levantar de uma cadeira melhor é melhorar a performance. Então, a gente aqui, através do exercício e tudo que está em volta dele, alimentação, nutrição, aspectos psicológicos, etc., a gente prepara pessoas para melhorar a performance. Quer seja uma pessoa que precisa preparar para uma cirurgia, ou seja, que está num programa, precisa fazer uma cirurgia, precisa melhorar a capacidade física para passar melhor por esse procedimento, uma pessoa que teve um infarto e que precisa melhorar, reabilitar, ou um atleta olímpico que precisa melhorar o seu desempenho esportivo. Então, me Esse é o diz uma coisa. Laboratório de Performance Humana. Então, você, para as pessoas, o exame mais assim, típico do laboratório é aquele que a gente vê os atletas fazendo, o pessoal botar na cabeça. É, Você pega um atleta, liga um monte de fio nele para medir como é que funciona o coração, o ritmo cardíaco e coloca um aparelho na boca para ele medir o consumo de oxigênio, é isso? exatamente. Não só atleta, mas todas as pessoas que procuram o laboratório podem fazer o teste cardiopulmonar, que é o exame que você se referiu. É. E até para as pessoas saberem que esse exame é o exame, você me corrige se eu estiver falando bobagem, mas Improvável que você fale bobagem. esse exame é o exame dos mais precisos que a gente tem para prever problemas coronarianos. Ou seja, muitas vezes você tem pessoas que aparentemente conseguem fazer exercício, estão muito bem. Esse exame é um exame com capacidade de previsão muito grande de problemas cardíacos no futuro, né? Sem sombra de dúvida, porque na verdade ele pode atuar numa fase onde a doença não agiu ainda, que detectando uma pessoa, a gente vai muita gente aqui, né, jovens com capacidade aeróbica baixíssima, né, Luiz? A gente sabe hoje que a capacidade aeróbica, a capacidade de consumir oxigênio, que é o que a gente chama de fitness, a aptidão física, ela está muito ligada ao aparecimento de doença, não só do coração, como de várias outras. Hoje a gente sabe que quanto menor a minha aptidão física, maior o meu risco de desenvolvimento de uma série de cânceres. Então, várias doenças estão hoje ligadas ao meu desempenho físico. Então, cuidar dele em fases tenras da vida é a melhor maneira de evitar doenças no futuro. Galera, aqui os amigos falando para a gente aqui, para a gente falar direito o nome, ergospirometria, né? O Flávio Henrique Macedo Pinto, Estela Torreão com a gente, estamos muito bem É, acompanhados hoje, hein? o nome melhor hoje, assim, existe um motivo pelo qual na língua portuguesa é chamado de ergospirometria. O nome que a gente mais gosta é o teste cardiopulmonar do exercício. Então tá. Agora me conta uma coisa. A pergunta da live é outra. A pergunta da live é a seguinte: a gente tem orientação de usar máscara, porque é importante usar máscara, eu falo isso todo dia na área, é muito importante usar máscara. Como Uhum. é que a gente dá para fazer exercício de máscara? Essa é a primeira pergunta. Sim, sem sombra de dúvida. Exercícios com máscara não foram inventados pela pandemia de coronavírus. Já se faz exercício com máscara há muitos e muitos anos, né? Cidades muito poluídas, as pessoas estão acostumadas a fazer atividade física de máscara justamente para respirar, sobretudo as que fazem mais tarde, depois do trabalho, onde o ar está muito mais poluído. Os chineses que se exercitam em Pequim, que faziam exercício às 6 horas da tarde, era extremamente comum vê-los correndo, fazendo ou pedalando de máscara, para se proteger da poluição. Né? Então, não inventamos isso agora. As pessoas já fazem exercício de máscara há muito tempo, é perfeitamente possível.
E agora a gente, com alguns dados, pode dizer que é seguro, inclusive, também. Isso é importante. Então, agora você me lembrou bem, eu estava lembrando justamente do período pré-olímpico de 2008, onde os atletas que foram para aqueles eventos teste antes da Olimpíada, muitos tiveram esse problema, né? Tiveram que fazer exercício de máscara, porque a poluição estava muito. Na Olimpíada, não, que as fábricas fecharam e a gente viu Pequim com céu azul, né? Foi uma peculiaridade. Mas antes da Olimpíada, todo mundo teve que treinar de máscara. Então, me diz, treinar de máscara não é novidade. E aí vamos começar a destruir aqui os mitos que começaram a aparecer com essa história da máscara, né? Primeiro, muda a capacidade respiratória das pessoas? Muda, claro que muda. A gente bota um obstáculo na frente da respiração, muda, mas isso não ameaça, né, pelas informações que a gente tem, sobretudo a pesquisa que a gente está conduzindo aqui, usando o teste que você se referiu no começo da nossa entrevista, muda um pouco a respiração, cai a frequência respiratória, eu preciso respirar um pouco mais devagar para vencer a resistência da máscara na hora de botar o ar para fora e botar o ar para dentro. Em altas intensidades pode cair um pouquinho a concentração de oxigênio, em baixas intensidades nada disso acontece. E mesmo essa queda de concentração de oxigênio que acontece em altas intensidades, ela é praticamente fisiológica, assim, algo que não de longe ameaça a vida, né? Atletas de alta performance, no pico do exercício, muitas vezes têm a concentração de oxigênio no sangue caindo. Já vi vários aqui, porque o sangue passa tão rápido pelo pulmão que a concentração de oxigênio cai. Então, assim, não vimos na nossa pesquisa que utiliza o teste cardiopulmonar em pessoas fazendo exercício com e sem máscara, comparando elas com máscara e sem máscara, a gente não viu aqui nada que desabone, que ameace, que gere preocupação a utilização da máscara para a prática de exercício. Então, olha só, a Natália Kubimar manda aqui uma pergunta que ela pergunta o seguinte: se a gente acha que as pessoas devem usar máscara numa aula de dança com várias pessoas no espaço. Olha, de cara, várias pessoas juntas têm que estar de máscara. Natália, são sempre de dúvida. Agora você tem que ter a sua resposta. Ou seja, primeiro tem que estar de máscara, porque tem muita gente junta. E segundo, você pode estar de máscara, que não vai atrapalhar o seu desempenho na dança, por mais intenso que seja o movimento que você fizer, né? A gente sabe que tem algumas danças contemporâneas aí podem chegar a grandes e altas intensidades. Passado o segundo limiar ventilatório, a pessoa pensar em hiperventilar. Mas, em geral, a dança é uma intensidade mais baixa, onde o efeito fisiológico da máscara vai ser mínimo. Então, assim, se está num lugar com mais pessoas, tem que usar de qualquer forma, né? E é completamente seguro. E agora a sensação que a Mona Lisa Neto colocou aqui de sufocamento é muito mais sensação, uma coisa subjetiva, do que você não tem nenhuma evidência de que exista alguma alteração que justifique essa sensação, né? Em absoluto. Sufocar, assim, pelo sentido da palavra, que é cair, desoxigenar, perder oxigênio, reter gás carbônico, isso se acontece em altas intensidades em percentual muito pequeno. O que acontece, Luiz, é o seguinte: como eu sou obrigado a respirar mais devagar para vencer a resistência da máscara, pessoas que, ao aumentar a ventilação no exercício, utilizam mais frequência respiratória do que volume corrente, vão sofrer mais, porque não vai conseguir fazer a taquipneia, o aumento da frequência respiratória que ele está acostumado. Então, o uso da máscara, talvez, inclusive, a gente tem falado isso com alguns atletas, seja um bom momento para a gente pensar mais na respiração. Eu próprio tenho feito isso, e respirar mais devagar, tentar respirar mais devagar. Porque a gente sabe que depois, quando a máscara não for necessária mais, e a gente, se Deus quiser, um dia vai chegar nessa circunstância, eu vou ter uma respiração mais eficaz para a prática do exercício. Eu vi imagens suas de fotos subindo alto de bicicleta. Para quem não é do Rio de Janeiro, é uma ladeira e tanto. Fabrício encarou no fim de semana e de máscara, né? Tenho feito, e eu tenho até vergonha de falar isso, porque eu falei isso aqui, eu estou até gostando de fazer exercício de máscara, eu tenho percebido a minha respiração. É óbvio que é mais difícil, é óbvio que o dia que eu puder não fazer, não farei. Mas nesse momento é necessário, e eu vou tentar utilizá-lo da forma mais eficaz possível, ou seja, eu vou tentar perceber mais a minha respiração e tentar respirar mais devagar. A hora que eu puder respirar sem máscara, fazer exercício sem máscara, eu acho que eu vou ter alguma vantagem nisso daí.
E no Você... Rio, É. no Rio, talvez, sobretudo ali na área da Floresta da Tijuca, a gente fez a conta aqui. O ano passado nós atendemos aqui no laboratório, fazendo teste cardiopulmonar, 5 ciclistas e 2 corredores com doenças pulmonares adquiridas no meio, como, por exemplo, a histoplasmose, que tem muita, que é adquirida através das fezes do morcego. Então, aqui no Rio, talvez a gente tenha, sobretudo na Floresta da Tijuca, mais de um motivo para usar máscara para prática de exercício. Caramba, isso é uma novidade, hein? Vamos conversar sobre isso. O Eugênio Pereira está falando aqui que ele caminha sozinho na quadra do prédio. Ele precisa usar máscara? Olha, Eugênio, eu acho que sozinho até você pode até não usar. Agora, é bom ter uma máscara para chegar até lá na quadra e voltar da quadra. Você vai cruzar eventualmente com os seus vizinhos e é uma prova de cuidado com eles, basicamente, né? Exatamente. Assim, o deslocamento de casa até o local do exercício passa pelo elevador, passa pelo porteiro, encontra a gente, e tem encontros ocasionais que a gente não pode prever e onde a máscara pode me proteger, entendeu? Então, assim, eu acho que o ideal é que use nesse momento. A Carolina Varela está falando uma coisa sempre com a gente aqui nas lives, falando que ela faz vôlei de praia, depois da 5ª aula ela sentia as narinas queimando por dentro. Eu acho que aí é o gancho para a gente falar sobre o tipo de máscara que pode estar sendo usado, né? Talvez seja mais uma irritação por algum produto, ou mesmo, sei lá, máscaras, se for aquelas mais de papel se desfazendo por dentro, né? Uma das coisas que a gente vê exatamente, aumenta a temperatura no microclima, aqui, essa região do que a gente chama do trígono facial, aumenta. E aqui tem muito vaso, então a percepção de que está queimando acontece. A percepção de calor aumenta com o uso da máscara, né? Sobretudo se estou usando máscaras que não devem ser utilizadas para a prática do exercício, como as máscaras hospitalares. As máscaras N95, PFF2, elas não devem ser utilizadas para a prática do exercício. As máscaras de algodão duplo, a máscara de TNT pode ser utilizada, e algumas máscaras que estão saindo específicas para isso, Luiz, talvez sejam bastante interessantes. Por quê? Porque o que eu preciso para fazer exercício é um filtro entre o meio externo e o meu pulmão, né, para evitar que alguma coisa chegue lá, e alguma coisa para proteger esse filtro do meu suor. Então, assim, 2 camadas de tecido hidrofóbico, que repelem a água, com um filtro no meio, que pode ser um TNT, hoje o que eu acredito ser a máscara ideal. E já tem algumas disponíveis no mercado, assim. Então, você está falando mais da máscara tipo máscara de neoprene, ou coisa parecida com neoprene, com um filtro no meio. Neoprene não, porque talvez vai dificultar um pouco a troca de ar, né? Mas alguma coisa que permita a passagem de ar, né? Uma poliamida que permita a passagem de ar e que seja em pouca quantidade só para proteger a umidificação deste filtro, né? Então, assim, isso seria o ideal. Existem já algumas disponíveis, mais de uma disponível no mercado dessa forma. 2 camadas de tecido e um filtro no meio. O que todo mundo está falando é que o problema é o desconforto mesmo, né? Na verdade, né? Luiz, assim, eu dou um exemplo muito interessante, você sabe muito bem disso, rato de hospital que você e sempre foi, né? A máscara de 95 era uma coisa racionada dentro do hospital, a gente não usava, né? E aí agora todo mundo está usando máscara de 95 dentro do hospital. No começo era um sofrimento atroz, né? Eu conto, assim, recentemente eu saí do hospital de máscara de 95, fui para casa e entrei no banho de máscara de 95 porque não lembrei que estava de máscara. Então, assim, a gente acostuma, eu não tenho dúvida disso. E se precisar, nessa hora, diminuir a intensidade do exercício para se acostumar, façamos isso. A N95, eu lembro que a gente tentou aprender a usar naquela época que começou a se falar de SAD. Bico de pato, né? Chamava bico de pato. Aquilo ali é um sofrimento, cara. Não é uma máscara confortável. Mas se acostuma com tudo. Se acostuma. Né? Exatamente. Uma coisa que eu acho que é importante para todo mundo saber, porque as pessoas que estão ouvindo a gente vão falar, vão poder falar para os outros. Aquela história de CO2, aquela ali é uma fake news da melhor qualidade, né? Existe uma reinalação pequena, aumenta a pressão expirada de CO2, mas muito pouco, assim, muito menos do que a gente vê no exercício submerso, por exemplo. Se fosse dessa forma, assim, qualquer mergulhador morreria a qualquer mergulho descompressivo, por exemplo. Isso efetivamente não acontece. Então, assim, isso, se acontecer, não é ameaçador da vida.
Não, e tem uma coisa, eu costumo dizer para as pessoas o seguinte: se as pessoas desmaiassem usando máscara, todo cirurgião cai dentro da barriga do doente, né? Porque ficam Exato, 4, 6 horas de máscara operando o paciente e ninguém desmaia ali dentro. Então, exatamente, dentro exatamente. cirúrgico ia ser um negócio possível de Exato, fazer. lógico, exato. A Pri Camargo pergunta aqui, comenta qual a impressão da gente. A academia de prática existiria uma regra da área pelo número de pessoas para treinar sem máscara. Eu acho que nesse momento, se você compartilha o Não. espaço com alguém, não tem como não usar máscara, não tem jeito. Existe até uma regra, mas não é para não usar máscara, é para não botar mais pessoas, que é uma pessoa para cada 6 metros quadrados. Essa regra, por exemplo, que está na diretriz do Comitê Olímpico Brasileiro para os centros de treinamento, que estão sendo reabertos. Isso é importante saber, viu, Pri? Se tem mais gente com você, não dá. Se estiver sozinho, você até, teoricamente, você não contaminaria o ambiente, ou contaminaria e deixaria para os outros. Agora, a partir da determinação pela OMS de que o vírus pode ficar suspenso no ar, acabou. Você não pode, teoricamente, você não entra em lugar nenhum sem máscara atualmente, porque você pode estar contaminando ou alguém pode ter contaminado aquele ar. Até mesmo um elevador. Esse é que é o grande problema. Né? Atualmente não dá para entrar no elevador sem máscara. Exatamente. A Mona Lisa está dizendo que muda a respiração. Você acabou de explicar isso, né? Muda mesmo, Mona Lisa. Muda, a frequência respiratória cai. A frequência respiratória. Exatamente. Assim, à medida que eu faço o exercício, que eu saio do repouso, se eu levanto dessa cadeira e começo a andar, eu vou precisar de uma quantidade de ar maior. Como é que eu tomo a decisão de aumentar a quantidade de ar maior? Por duas formas. Respirando mais rápido ou respirando mais profundo. Quem opta, e isso é muito individual, por respirar mais rápido, vai ter mais dificuldade, porque a máscara te exige respirar mais devagar, porque eu tenho que vencer a resistência da máscara e vencer a resistência da máscara também para botar o ar para dentro e para fora. Então, a ideia nesse momento é respirar mais profundamente, que é algo, inclusive, que a gente faz nos exercícios respiratórios de estratégias como, por exemplo, yoga. Não tem um montão de exercícios, eu vi uma pergunta aí de yoga. A yoga não estimula você a respirar mais profundamente? É a hora da gente aprender a fazer isso. E aí vem aqui essa coisa, o Oliveira fala que o meio fica mais anaeróbico. Eu acho que não chega a baixar tanto assim a concentração de oxigênio que você está respirando, não, meu cara. O que você acha disso? Não, em absoluto. A gente, na alta intensidade, há uma queda de saturação, mas longe do que a gente acha de ameaçador da vida. Não vi nenhum caso com a saturação abaixo de 92, coisas desse tipo. Enfim, isso eu não acho que vai ser uma questão. E lembre-se que o modelo que a gente reproduz em laboratório é um modelo aumentado, ou seja, com muito mais restrição. A máscara está na frente daquela turbina onde a pessoa respira para fazer o teste cardiopulmonar. Ou seja, todo o ar passa por ali. E na rua, a gente sabe que quando eu respiro fundo, entra um pouquinho por cima, entra um pouquinho por baixo. Então, efetivamente, isso não vai acontecer de forma preocupante. Eu estou bastante seguro disso. E a Gisele fala, nós estamos falando de novo aqui na questão da máscara ficar úmida com o exercício, né? Eu acho que assim, isso é uma coisa importante. A máscara, se você vai fazer exercício durante muito tempo e a máscara vai ficar úmida, tem que levar uma outra para trocar, né? Então, nessa máscara que eu me referi, você pode trocar só o filtrozinho do meio, elas vêm com filtro reserva, você troca ele e continua o exercício, né? Mas nesse momento, talvez fazer muitas horas de exercício não seja o ideal, entendeu? Então, assim, até uma hora e pouco, a máscara aguenta sem problema. Eu tenho visto isso nos meus exercícios. O JL Maciel, personal, falou assim, quando for só 2 pessoas, eu mantenho o distanciamento. Meu caro, se estiver num ambiente fechado, você não garante que a pessoa que esteve ali antes de que você, ou mesmo que você ou outra pessoa está contaminando o ar. Eu acho que não dá para ficar sem máscara nesse momento. Não tem isso. Ao ar livre, podemos até questionar. Agora, realmente, se você estiver num ambiente fechado, tem que estar de máscara, não tem jeito. Sem sombra de dúvida, isso é muito importante. Bom, treinos de musculação de alta intensidade muda alguma coisa? Sim. Aliás, isso é talvez uma das evidências que a gente tem há mais tempo. A gente tinha pouco para o treinamento aeróbico.
O número de repetições que você consegue fazer cai quando você faz exercício de máscara. A performance cai, gente. Mas agora é hora da gente, talvez, tirando a quem vive disso, não se preocupar tanto com a performance. Agora aqui eu não sei talvez você saiba o que é essa sigla, LPO. Aí eu não sei. LPO? É. Tá junto de quê? Não, a Lu falou logo depois do Matheus, que falou sobre o treino de musculação, LPO, eu não consegui entender. Também não peguei. Explica melhor para a gente, esclarecer o que é. Poder saber. Todo mundo está preocupado com o desempenho. Deve ser levantamento de peso olímpico, isso. Levantamento de peso olímpico. Sim. Provavelmente, né? Vai levantar, a carga vai ser menor. O que for fazer, se for fazer um número de repetições, vai diminuir. É isso que a gente tem de evidência para o treinamento de força no uso de máscara, né? O número de repetições que se você faz cai, que você consegue fazer. Vamos supor que o treinamento de força, para quem treina força, né, você vai até a falha concêntrica. Então, a sua falha concêntrica vai acontecer, em vez de com 10 repetições, com 8. Maravilha, tá ótimo. O que você quer é justamente a falha concêntrica para ter o benefício da hipertrofia. Então, só que vai precisar de menos repetição. Vai continuar treinando do mesmo jeito, né? Exatamente. A Rosilene pergunta de Pilates. Olha, Pilates individual é em ambiente fechado, tem que usar máscara. Não dá para a gente aliviar para ninguém, não. Na verdade, não estão aliviando, não estão tomando conta, tentando tomar conta de todo mundo. Exato. E aí o Marcel pergunta assim, uma pessoa que já tem um déficit por problema respiratório, o que você aconselha? Pessoa que já tem um déficit por problema respiratório, dificilmente ela vai conseguir fazer exercício em alta intensidade. O exercício em baixa intensidade, como ele exige menos variações de volume de ar, ele não faz grandes alterações em absolutamente nada, né? Então, mesmo essas pessoas, né, exercícios moderados, leve a moderado, não vejo nenhum problema. A gente tem então, pacientes aqui fazendo reabilitação cardíaca pulmonar, alguns, inclusive, fazendo reabilitação pós-Covid, que ficaram com alguma limitação pulmonar pós-Covid, e eles fazem exercício de máscara durante o treinamento. E a gente não viu absolutamente nada preocupante durante as sessões de treino até então. O WS Assessoria Esportiva está falando que uma nota do OMS orientando a não utilizar a máscara na prática de exercício. Eu acho que o que a OMS disse, na verdade, foi que fazendo exercícios ao ar livre, quando você está distante dos outros, você pode até conceder não usar a máscara. Mas é muito complicado você começar a fazer exceções e daqui a pouco você perdeu o controle. Assim, eu diria até um pouco mais, eu não concordo. Mesmo se a OMS disse isso, assim, querendo que as pessoas não fizessem, eu não concordo e a minha opinião respalda numa outra recomendação da OMS, que ela diz o seguinte: pessoas acima de 60 anos têm que sair na rua usando máscara N95 para se proteger melhor. Um jovem de 28 anos correndo a 12 km por hora está na mesma intensidade, provavelmente, do meu pai de 80, voltando do supermercado que ele tem ido, com 2 sacolas de compra na mão, andando. Então, por que um não pode nem usar máscara nenhuma e o outro usa uma máscara N95? Então, não faz sentido do ponto de vista de intensidade de exercício. Entendeu? Então, assim, eu acho que as duas pessoas têm que se proteger. Porque duas coisas, né? A pessoa tem que lembrar que quando você está de máscara, você está se protegendo, tá. Mas mais do que nunca, você está protegendo o outro. Porque a grande quantidade das pessoas, 45, não chega a ser a maioria, mas 45% das transmissões do coronavírus até agora vieram de indivíduos assintomáticos ou aqueles indivíduos pré-sintomáticos, que não estavam sentindo nada. E esses caras estavam fazendo exercício, eventualmente. Então, você está protegendo todo mundo. A sociedade inteira está sendo protegida quando você usa máscara, né? Isso é muito importante. A gente falou aqui sobre a questão do... o Bernardo Espínola está falando da gente que estão sendo multados. Então, tem que usar, não tem jeito. Já tem esse aspecto agora, né? Uma lei. Eu acho que o mais importante tem que se obedecer às normas sanitárias da sua cidade, em primeiro lugar. Independente de qualquer coisa. Se a norma for muito mais leve, você coloca a máscara para ter mais tranquilidade. E se não for, meu amigo, se for, tem que usar mesmo, não tem jeito. Lei não se discute, lei se cumpre.
Duralex é de Lex. É. Fabrício, quero te agradecer muito. Desculpa o isso? início tumultuado aí na hora. Nada, que isso, um prazer, Luiz. Quantas vezes me chamar, tantas eu virei. E a gente vai conversar mais sobre isso na live do meu canal. Vamos conversar mais uma vez, porque, pelo jeito, o assunto de máscara e exercício aqui, vamos ter que fazer uma só sobre exercício, treinamento na Covid, tá bom? Com prazer, um abraço a todos aí, todos fazendo exercício de máscara. Um abraço grande. Obrigado. Essa live vai estar na CBN Oficial, no IGTV, daqui a pouco, e também vai estar no meu canal no YouTube. Agora eu vou chamar para conversar o Dr. Cláudio Gil. Professor Cláudio Gil é a voz da experiência, não só pelo tempo de medicina que tem, mas do conhecimento que tem. Alguém que é sempre chamado para falar nos congressos internacionais, é uma referência para a gente aqui no Brasil, em termos de medicina esportiva. Durante muito tempo, formou gerações incontáveis de especialistas. Está entrando aqui o professor Cláudio Gil, conectando aqui. Bem-vindo, Léo. Olá. Está me ouvindo, Luiz? Estou te ouvindo bem. Está conectando a sua imagem aqui para a gente já. Perfeito. Então, você viu que o pessoal está querendo fazer exercício, mas será que está mesmo? Eu assisti, o Fabrício fala muito bem, com muita correção, e eu fiquei pensando assim, fazendo vamos dizer, um aspecto transcultural. Imagina um grupo de índios assistindo essa live, né, que fossem capazes de compreender português, dizendo, pô, esse pessoal usa sutiã, usa cueca, pô, usa um tal de gravata, pô, agora eles inventaram um tal de máscara, pô. Então, olha só, se a gente acostumou a usar gravata, sutiã, etc., né, aí eu fico pensando no indivíduo dizer assim, pô, mas tá me atrapalhando meu treinamento de alto nível. Mesmo que você pegue um atleta de ponta que tem uma carreira de em torno de 10 anos, estamos falando de 3, 4 meses, gente. Isso aí é 2, 3% da carreira dele que foi atrapalhado em desempenho de alto nível. Imagina um atleta que estava no ciclo olímpico para competir em julho, nos Jogos Olímpicos, e acabou-se tudo, né? Então, dentro desse contexto é que a gente tem de procurar ver o que a gente pode fazer. Professor, sua imagem está escura. A sua câmera não está virada para trás, não? Eu acho que não. Deixa eu ver se eu consigo aqui a gente melhorou alguma coisa? Deixa eu ver se eu... De repente eu vou colocar de novo. Bom, ele saiu já. Provavelmente está ajustando ali a questão da conexão dele na internet. Mas o áudio está perfeito. O professor Cláudio Gil já deixou bem claro, como sempre faz, para a gente o que a gente precisa fazer. Precisa treinar, gente. Esse aqui é o problema. A ideia é, a Regina está falando justamente uma coisa importante, né? Qual o risco que existe de quando está caminhando de máscara e passam pessoas sem máscara correndo? Se você está de máscara, você está mais protegida, Regina. E, infelizmente, as outras pessoas se passaram por você, elas deveriam estar de máscara também. Porque, como eu quis lembrar aqui, é muito importante pensar, 45% das infecções acontecem a partir de indivíduos assintomáticos. Mesmo que sejam pessoas que daqui a pouco vão ter sintomas. Mas naquele momento que estão fazendo exercício, já foram contaminadas dias antes, estão no período de incubação, já estão perto de ter sintomas de infecção pelo coronavírus e estão contaminando os outros. Então, ninguém sabe exatamente o momento em que você está contaminando o outro. Isso é que é muito importante. É para isso que a gente tem que usar máscara, para garantir que não se contaminem as outras pessoas. É aí que a gente pode garantir, vamos dizer assim, o respeito que a gente tem pela saúde do outro. Eu gosto muito de usar a frase do governador Andrew Cuomo, de Nova York, quem me acompanha nas minhas lives já ouviu, que é a seguinte: ele declara muito bem, minha saúde está nas suas mãos e a sua saúde está nas minhas mãos. Literalmente nas mãos e também na respiração da gente. Porque se eu saio na rua sem máscara e eu estou num momento que não estou sentindo nada, mas eu já peguei a doença, eu posso estar infectando os outros e não sei que estou fazendo isso, eu estar sem máscara, eu estou correndo o risco de infectar outras pessoas. Então, é isso que a gente precisa botar na cabeça, que é para isso que a gente está de máscara. É para proteger a gente, para proteger os outros. Muito mais do que nos proteger, nós estamos protegendo
os outros que estão com a gente aqui. Muita gente aqui legal. Poliana Okimoto, estivemos juntos em 2008 em Pequim, pude assistir o brilhante desempenho de Poliana em Pequim na Olimpíada de 2008. Muito obrigado por estar acompanhando a gente aqui, né? Todo mundo que está aqui, doutor Serafim Borges, grande especialista em medicina desportiva, cardiologista também, um monte de gente da área. O que eu tenho a dizer de jogador profissional não usar máscara? Olha, eu tenho uma opinião bastante crítica com relação ao retorno de atividade esportiva coletiva nesse momento. Porque, justamente, você tem uma janela imunológica bastante ampla, né, de detecção de infecção nesse momento. Então, existe um risco implícito, mesmo que tenham sido feitos milhares de testes, como já foram feitos até hoje, se somar todos os jogadores de futebol, falando dos profissionais que voltaram a jogar no mundo inteiro. Mas existe um risco implícito, sim. Nós estamos vendo cada dia que passa um evento aqui, outro acolá, um diagnóstico aqui, outro acolá. Como lembrar, 45% das contaminações acontecem em indivíduos sem sintomas. Se esses indivíduos estão sem sintomas, eles podem estar infectados e vão apresentar sintomas daqui a pouco, né? Por isso que eu sou bastante crítico com relação ao retorno a atividades esportivas coletivas. Mesmo o modelo da NBA, por exemplo, que está sendo feito nos Estados Unidos, está todo mundo fechado em resorts, os jogos vão acontecer em locais fechados, numa arena só, dentro de um complexo de lazer, né? Só que tem muita gente ali em volta, né? Vamos tentar chamar o Dr. Cláudio de novo. Deixa eu ver se ele... já entrou aqui. Desculpe, agora apareceu de novo, porque na hora que eu rodei aqui os nomezinhos não tinha aparecido. Professor Cláudio Gil, bem-vindo mais uma vez. E o Vladimir pergunta... Obrigado. Agora tá bonito, hein? Gostando de ver. Agora tá Isso aí, Luiz. Isso aí, Luiz. Tá bonito. A informática e a tecnologia, às vezes, nos dão uns tombos aí por aí afora, faz parte. Com certeza. Vou só aproveitar para responder o que o Vladimir perguntou aqui. Claro, Pessoas que provarem que já tiveram a Covid podem malhar sem máscara? Meu caro, vai ser muito complicado se esse tipo de coisa acontecer. Porque como é que eu vou saber que você já teve Covid? Você vai usar uma camiseta escrita assim, já tive Covid? Um crachá? Como algum... Não, essa história do crachá existe. Tem um político aqui brasileiro do Sul que propôs que se usasse crachá para as pessoas que fizeram testes. Olha, isso nunca deu certo na história da humanidade. Não vamos nem levantar essa proposta, pelo amor de Deus. Todos têm que estar de máscaras. Até, meu caro Vladimir, sem a brincadeira aqui, não fico ofendido, não. A brincadeira é para mostrar para as pessoas o seguinte: o mais importante é a mensagem. A mensagem que todos têm que estar de máscara. Se alguém for autorizado a ficar sem a máscara, você perde essa mensagem, que, aliás, a gente já perdeu faz tempo, né? Mas a gente precisa tentar que ela seja cumprida. Bom, professor, vamos voltar ao que a gente estava falando, que é a necessidade que as pessoas têm de fazer exercício. É muito engraçado, porque eu estou vendo muita gente brigar, mas eu quero voltar para a academia, eu estou precisando voltar para a academia. É engraçado que a gente não escuta isso antes, né? Antes da pandemia, ninguém brigava para voltar para a academia, era uma briga para botar o cara para malhar, pô. É verdade, né? E aí existem alguns conceitos, né? As pessoas trocam um pouco as terminologias, né? Eu vejo muito falar de distanciamento social. Eu acho que não é bem isso, não. Eu acho que, na realidade, a gente está falando de distanciamento físico, né? Minha sogra teve 88 anos, agora completou, fez uma festa virtual, falou com netos e bisnetos de vários lugares do mundo, de várias cidades, que jamais poderiam estar juntos se fosse um evento normal. Então, às vezes, a gente está falando com pessoas que a gente faz tempo que não fala, entra dentro da casa da pessoa, vê a câmera, vê o cachorro, vê os filhos, vê os netos. Então, o distanciamento é físico, né? E se há uma situação que eu ainda não vi abordar na questão da máscara, e no ato sexual, né? Como é que faz com a máscara, né? Então, se for com parceiro fixo e tal, vivendo no mesmo ambiente, eu acho que pode ficar sem máscara. Mas se for uma coisa eventual, eu acho que vai ser uma negociação complexa. E aí envolve sempre aquele conceito, né, Luiz, que você conhece bem, que é o grau de exposição ao risco.
Qual é o risco que cada um quer correr? E a questão da máscara e da Covid não é só o risco que você quer correr, é o risco que você acha adequado você expor os outros a ele. Porque quem está ao seu lado, quer dizer, a máscara te protege de uma certa maneira, mas protege muito mais quem está ao teu lado. E aí eu estava falando outro dia desse sobre a questão do exercício, dos grupos e tal. Tem que acabar aquele negócio de dar um abraço no final da corrida e tal. Tem que fazer asiático, né? Manifestações asiáticas de boa qualidade e tal. Então eu acho que essa é a maneira da gente fazer a nossa negócio. Mostrar o reloginho, monitor à distância, eu te mando por mensagem. Não pode compartilhar garrafinha, não pode compartilhar barra de cereal, não pode compartilhar mais nada. Então é um outro momento, mas esse momento, como o Fabrício falou, vai passar. A gente vai ter uma outra trajetória, essas coisas vão acontecer. No momento, a prioridade, uma, é sobreviver. Segunda prioridade, sobreviver saudável. Terceira, não ser infectado. Quarta, não infectar outro. Então, a partir dessas 4 prioridades e premissas, aí a gente vai discutir o resto da questão. Agora, é um momento muito especial para discutir exercício, né? Porque eu acho que a gente vai considerar o que houve antes, o que está havendo nesse momento e como vai ser o pós. Muita gente que não sabia que no seu próprio espaço em casa tinha tantas possibilidades de fazer exercício, aprendeu. Está sendo orientado por personal, está sendo orientado por programas médicos online, de que pode fazer um exercício em casa, muitas vezes bem razoável. É claro que o componente aeróbico fica mais difícil de poder atender. Especialmente para quem corria, ou remava, nadava em alto rendimento, especialmente esportes de contato, né? Por exemplo, como é que eu vou treinar judô em alto nível no momento de pandemia? Não tem condição. Agora, posso fazer uma coisa que o pessoal do treinamento esportivo costuma chamar, dizer assim, nós temos macrociclos, mesociclos, microciclos. O nosso macrociclo agora vai ser muito longo. Vamos fazer um treinamento de base. Aquele tempo que você não tinha para alongar, porque, Luiz, uma das grandes barreiras para fazer exercício é falta de tempo. E agora muita gente está considerando que tem tempo demais, né? Então nós temos alguns clientes que dizem assim, eu só fazer 3 vezes por semana, eu estou fazendo todo dia, né? Porque é uma possibilidade de você incorporar um hábito na tua vida diferente. E você começar a dar, aquele indivíduo, às vezes corre 1 hora por dia, ou faz 70, 80, 100 quilômetros por semana de corrida, aí eu pergunto, e alongamento? Doutor, eu faço 1 minuto antes, 1 minuto depois. Agora você pode fazer muitos mais minutos. E, na realidade, o conceito de aptidão física, né? A gente tem vários componentes. Tem um componente aeróbico, que é o tradicionalmente mais valorizado, mas tem os componentes de força e potência muscular, você tem um componente de flexibilidade, você tem um componente de equilíbrio, que especialmente a partir dos 50, 60, 70 anos de idade, torna-se fundamental para prevenir uma queda, para recuperar o equilíbrio caso você se desequilibre sem precisar ir ao solo, para você preservar a sua autonomia. Então, o que a gente chama de aptidão física não aeróbica, ou aptidão física musculoesquelética, e até eu fiz uma sigla, porque essa palavra musculoesquelética é uma palavra meio ruim de ouvir, né? Então a gente chama de MUSC, M-U-S-K, né? A aptidão física MUSC, ela tem muito a ver com desempenho. E os nossos trabalhos, as nossas pesquisas, a gente desenvolveu, como você sabe, um instrumento que é chamado teste de sentar e levantar, e esse teste de sentar e levantar, ele se mostrou, ele é um bom instrumento para avaliar a aptidão física não aeróbica, e ele se mostrou um preditor de mortalidade. E isso é muito interessante, porque antes a gente sabia que os indivíduos com boa condição aeróbica têm maior expectativa de vida, têm maior qualidade de vida, fazem uma compressão daquilo que a gente chama da morbidade, dos anos em que eu vou ficar dependente, mas agora a gente está vendo que a aptidão física não aeróbica, o MUSC, é muito importante. E talvez no segmento 70, 80 anos de idade, seja o determinante da qualidade de vida. Porque a nossa autonomia vai estar ligada. E para trabalhar o MUSC durante confinamento é viável. É mais que viável, é muito possível, né? Eu costumo dizer para meus pacientes o seguinte, que eles têm que pensar que aquela imagem do vovô na cadeira de balanço, não é porque ele gostava da cadeira de balanço, é que ninguém disse para ele
que ele precisava fazer exercício para não ficar na cadeira de balanço. É porque ele não consegue fazer outra coisa, né? Não conseguia fazer outra coisa, né? Senão, se você não fizer exercício, você vai acabar na cadeira de balanço porque você não aguenta fazer mais nada. Vai perdendo. Eu gosto de fazer uma analogia, Luiz. Quer dizer, uma coisa que nós temos certeza como médico, eu acho que a população às vezes não gosta de pensar nisso, mas a grande certeza da vida é que um dia nós vamos morrer. Agora, como nós vamos chegar nos últimos anos de vida, essa é uma questão fundamental. Porque e vai depender muito de como você se comportar. E, primariamente, da sua aptidão física. Eu posso ter uma diabetes, eu posso ter uma hipertensão, eu posso ter uma série de coisas, eu posso ter uma insuficiência renal, mas se eu ainda tiver uma destreza física, a minha qualidade de vida está razoavelmente preservada. Agora, eu posso ter uma diabetes muito leve, uma hipertensão muito leve, mas se eu não consigo levantar da cadeira, minha qualidade de vida nos últimos anos vai ser muito limitada. E eu vou perder a autonomia, né? Todos nós estamos acostumados a ver que o Japão tem uma expectativa de vida muito longa. Mas quando você vê aquela população de Okinawa, outro dia desse, eu até guardei, fiz um slide, um local, uma casa de repouso, eles não chamam exatamente assim, um abrigo comunitário, com vários centenários. Mas quando eu olhei o jeitão dos centenários, sem nem saber onde estão, tudo em cadeira de roda, não, eu disse assim, olha, eu acho que eu não sei se esse pessoal está tão contente assim, não. E quando eu estive lá dando uma palestra no Japão, alguns anos atrás, conversando com médicos japoneses, eles me disseram o seguinte, aqui em média são 13 anos de dependência. Ou seja, eu vou viver muito, mas os últimos 13 anos eu dependo de alguém. Isso é muito forte. Então, esse conceito a gente tem de entrar, porque não falo nem na parte econômica, nos custos, no estresse social que isso gera, mas para o próprio indivíduo, alguém que comandou o seu trabalho, ou educou filhos, né? E agora depende de tudo de alguém para fazer qualquer coisa, até para tomar um banho. Então, e a gente começa a perceber o seguinte, né? Então, nós temos muitas pessoas nos assistindo, faz o seguinte, você tem 50 anos de idade, faz um teste básico, como é que você está por segunda metade dos seus 50 anos de vida. Você é capaz de sentar no chão e levantar usando uma mão só? Você é capaz de correr pelo menos alguns minutos? Você é capaz de, em pé, olhar para baixo, sem mexer com o corpo, e conseguir ver seu pé, ou você vê sua barriga no meio do caminho? Né? Então, você pode fazer alguns testes já bastante razoáveis para ver como é que você está. Se essas coisas não estiverem bem, eu aos 25 anos de idade eu pesava 70 quilos, agora eu estou aos 50, estou com 95 quilos. Isso não é biológico, não. Isso é erro de processamento. Está fora da especificação do manual de fábrica. Não é para ganhar 20 quilos em 20 anos. Não está tudo errado, entendeu? Isso não vai dar certo. Você está fazendo um processo inflamatório, você vai aumentar a sua chance de câncer, você vai aumentar a sua chance de hipertensão. Então a gente tem que trabalhar isso. E aí, quando a gente fala em trabalhar isso, Luiz, eu acho que o fundamental é olhar lá no início da história. Desde o bebê. Desde a criança. Né? A criança, então eu vejo muitos pais angustiados, né? Meu filho, eu recebo às vezes, eu gosto muito de atender criança e adolescente. E aí eu recebo o pai ansioso, olha, meu filho joga tênis muito bem, é o primeiro do ranking, ele tem 10 anos de idade, 11 anos de idade. Aí eu vejo, chega um garoto, claramente pós-púbere, só falta ter barba aos 11 anos de idade, já com um tipo físico completamente avantajado. Esse garoto, provavelmente, ele deveria estar competindo em 15 anos de idade, porque a idade biológica dele é 15 anos. Então, quando ele chegar lá na frente, os outros vão pegar ele e ele não vai conseguir o mesmo resultado. O bom garoto para jogar vôlei aos 12 anos não é o mais alto, é o que ainda vai crescer mais. Então, há uma série de equívocos na maneira de lidar isso. Eu gosto que meu filho jogue tênis desde os 8 anos de idade, já tem 5 anos, ele já está ranqueado e tal. E o que mais ele faz? Não, ele joga tênis. Bom, isso é um problema, porque quando ele for adulto, se ele fizer uma hipocondilite severa e não puder mais jogar tênis, ou for morar num local em que não tem quadra de tênis, ele vai virar sedentário, porque a única coisa que ele gosta, ele sabe fazer. Ele não aprendeu a pedalar, ele não aprendeu a jogar um esporte com bola, ele não tem prazer em nadar, ele não tem prazer em correr, ele não tem prazer em fazer uma luta, ele não tem prazer em dançar, ele é um indivíduo antissocial, só joga tênis. Virou trabalho, né, professor? Não pode comer. Eu acho até que pode ser trabalho para atleta profissional,
Mas ninguém começa atleta profissional na infância, na adolescência. Não é para ser, porque inclusive isso vai ter um preço no corpo dele, às vezes muito grande, né? Ele vai ter carreira curta, a gente cansa de ver esse tipo de coisa. Mas agora, claro. vamos ter que voltar aqui em algumas perguntas que a gente estava falando, a máscara. Pois não, prazer. A Flávia Senato está sempre com a gente também. Obrigado. Ela fala o seguinte: comenta que começar a acostumar já não precisa mais. Não é bem assim. Olha só. Hoje, eu falo isso, as pessoas me dizem que hoje eu recebi uma puxão de orelha da CBN, de um ouvinte falou que eu sou pessimista. Eu falei assim: olha só, eu sou realista. A reitora da Unifesp, que está comandando uma das pesquisas de vacina mais avançadas, que é da Universidade de Oxford, no braço brasileiro, deixou muito claro: registro de vacina no Brasil é para junho do ano que vem, gente. Então não adianta esperar até junho do ano que vem para começar a fazer exercício, né? Ou voltar a fazer exercício. Não pode. Então, a Marion está perguntando aqui saber se existe alguma máscara especial para fazer exercício. Olha, o Fabrício falou bastante sobre as máscaras, né? É um pouco que nem roupa também. Porque, veja bem, se você está em alto risco de se contaminar naquele ambiente, é melhor não estar naquele ambiente. A máscara é um adendo para tentar minimizar, mas ele não é a solução. Se você for entrar num ambiente... alguém agora vai a uma enfermaria cheia de pacientes de Covid, já que eu estou de máscara, eu posso ir? Não é um bom programa. Então, a máscara é um complemento para te dar segurança a você, mostrar o seu nível de cidadania e preocupação com os outros e tentar não contaminar os outros, porque existe uma pequena possibilidade de você estar contaminado e ainda não saber. Então, esse é o caminho básico, né? E aí, a gradação desse risco, né? A gente tem que tentar ver a máscara que seja factível, porque tem indivíduo que tem rinite, que incomoda, que indivíduo tem o hábito de fazer uma série de coisas que vão incomodar mais. Então você tem que achar, igual a gente faz no ciclismo, né? O fit da bike, você tem que fazer o fit da máscara. Escolher a máscara, experimentar e tal. Se eu quero mais colorida, pode ter outro modelo para usar, para trocar, como o Fabrício falou, se o percurso é muito longo. Mas eu costumo dizer o seguinte: não é hora de se treinar 3 horas por dia, não é momento para isso. Isso aí é uma abordagem. Ninguém tem competição própria. Todas as grandes maratonas de Nova York já foi cancelada, todas já foram canceladas. Nós temos um ano verdadeiramente atípico, né? Pela primeira vez na história se cancelou os Jogos Olímpicos. Quer dizer, isso vai ficar para a história. Daqui a 20, 30 anos você vai lembrar, em 2020 os Jogos Olímpicos foram adiados durante a Segunda Guerra Mundial e em 2020 por causa de uma pandemia. Esse é o fato. A perspectiva de botar para o ano que vem não vai à frente, não. É capaz de ter uns jogos de mascarados, né? Não são os Batman competindo, né? Vai ter que ter o kimono e a máscara, né? Então, quer dizer, é uma situação bem complexa. Você imagina, vamos botar um fenômeno brasileiro cultural. O carnaval, como é que vai ser? Não vai ser. Eu sou muito radical em dizer o seguinte: não vai ter carnaval. Lamento muito. Estou anunciando desde já para as pessoas ficarem já vão ficar com raiva de mim desde hoje, né? Que eu falei isso hoje de manhã na CBN. Mas é o seguinte: não vai dar, gente. Não tem vacina em fevereiro para todo mundo. Não vai. Hoje, emblematicamente, né, o American Heart Association, hoje, essa semana, destacou que o congresso deles de 2020 vai ser virtual. E o congresso é final de novembro. Outro dia desse eu recebi 2 e-mails, Luiz, vou compartilhar com você. Um e-mail dizendo assim: o congresso virtual na Europa sobre equipamentos médicos, não sei o que, será realizado todo virtual no final de outubro. E aí o e-mail seguinte era um evento em setembro, uma feira de equipamentos médicos em São Paulo, presencial. Quer dizer, tem alguma coisa que está equivocada. Se nós estamos epidemiologicamente atrás da Europa e dos Estados Unidos, como é que nós podemos, 2 meses antes, ter um evento presencial se a Europa está cancelando os eventos dela? Não tem resposta, professor. Desculpa. Essa é a história da mensagem que eu estava falando na hora da máscara. Grande parte, ou, na minha opinião, a raiz do nosso problema é de vários lugares do mundo, não é só aqui, não. Não é só no Brasil, não. Nos Estados Unidos e em outros lugares, é a falta de uma mensagem única e clara.
Não dá para ficar brincando com isso, não dá para fazer política com isso, não dá para tentar agradar todo mundo. Não dá certo, não tem jeito. Né? Infelizmente, a gente tem que assumir a situação real. Né? Eu acho que houve uma colocação num certo momento que também confundiu muito, de que nós estaríamos, o importante seria achatar a curva. Eu acho que houve um equívoco nisso aí. É esmagar a curva, como vários países, como Nova Zelândia, etc., tal, fizeram. Aí alguém chega e diz assim, mas a Nova Zelândia tem 5 milhões, 10 milhões de habitantes e tal. É verdade, mas a Coreia do Sul tem 50. E nós temos na Coreia do Sul 280 óbitos, com 50 milhões de habitantes. Copacabana, a linda Copacabana, conhecida mundialmente, com 146 mil habitantes, tem o mesmo número de óbitos do que a Coreia do Sul, com 51 milhões. Alguma coisa não está certa. A Alemanha mostrou o mesmo tipo de colocação. É isso aí. Eu falo com colegas do mundo inteiro, e os colegas dizem, não, aqui já virou vida normal. Nós temos um belo exemplo na Escandinávia, os 4 grandes, Noruega, Dinamarca, Finlândia e Suécia. 3 fecharam, radicalizaram, etc. A Suécia não. As curvas são completamente diferentes. A Suécia tem 15 vezes mais mortalidade, 10 a 15 vezes mais mortalidade e continua se arrastando. Porque o que acontece conosco no Brasil, nenhum país do mundo, hoje nós estamos completando, Luiz, uma data trágica. Nós temos nos últimos 60 dias, 60 mil óbitos. É um número que nenhum país, nem os Estados Unidos em 60 dias exatos, eles têm isso. Não. Então é uma coisa completamente muito esquisita. Os Estados Unidos tem curva, tem picos, aqui não, está num platô de 1.000, 1.100, cai um pouquinho no final de semana, mas quando faz a média móvel a gente vê que esse patamar está estabelecido. E onde é que entra o exercício nessa história? A gente não pode deixar perder completamente a condição física. É importante achar alternativas, é importante achar motivação, é a hora que tem de achar a disciplina, e nós tiramos uma das maiores barreiras possíveis para a execução do exercício, que é a falta de tempo. Então, é a hora de dedicar aquilo que você não conseguia fazer. Eu não tinha tempo para fazer um alongamento legal, eu não tinha tempo para cuidar da minha musculatura paravertebral, eu não tinha tempo para cuidar da minha lombar, eu não tinha tempo, já estava com dificuldade para amarrar o cadastro do sapato, agora não, vou fazer um exercício próprio para chegar lá, vou achar alternativas para fazer, para que eu me mantenha mentalmente saudável e com os benefícios inúmeros que o exercício traz para a saúde, do ponto de vista imunológico, do ponto de vista cardiorrespiratório, do ponto de vista muscular, do ponto de vista anti-inflamatório, do ponto de vista de cognição. Em todos os segmentos o exercício é saudável. Bom, está na hora, a gente vai ter que... Daqui a pouco. Daqui a pouquinho, estamos chegando no limite, daqui a pouco me avisaram que o... Então, professor, 2 coisas importantes. Repete para a gente o teste de sentar e levantar, que a galera ficou curiosa de entender, e também a dica do exercício que pode ser feito. Vamos lá, bem sucinto. O teste sentar e levantar, se você googar ele, sentar e levantar, ou Sitting Rising Test, que é como aparece mais em inglês do que no Brasil, isso é uma coisa interessante, né? O exterior é muito mais conhecido que no Brasil, né? Essas coisas são... Nelson Rodrigues tinha uma teoria para isso, mas isso é outra história. Mas, então, o teste de sentar e levantar é muito simples. Pegue-se para a pessoa sentar no chão, não é um teste que avalia a velocidade, senta no chão como você normalmente senta e tenta levantar. E vê o número de apoios que você precisa para fazer isso. Se você sentar no chão, sem necessidade de botar a mão nem o joelho, você tem 5 pontos. Se você botar uma mão, perde 1 ponto. Se botar uma mão e o joelho, perde 2 pontos. Ou uma mão na coxa, perde ponto. Para levantar, a mesma coisa. Então, a gente tem um score composto, que é 5 para sentar, mais 5 para levantar, soma de 0 a 10. Os indivíduos que têm um resultado de 8 a 10, de meia idade em diante, eles estão bem. Eles têm um prognóstico bom. A aptidão física MUSC deles é boa. Aqueles que têm um resultado baixo, eles têm alguma deficiência, ou excesso de peso, ou falta de potência muscular, ou falta de flexibilidade, ou falta de coordenação, ou falta de equilíbrio, né? Então isso pode ser explorado. Agora, isso com um pouco de cuidado dá até para ser autoteste. Fazer em casa, separa um ambiente legal, claro, não teve uma cirurgia recente, uma série de critérios que o bom senso falaria, você pode fazer. E quais são as dicas para se manter fisicamente ativo?
Igual quando você ia para a escola, você não tinha que passar em todas as matérias. Você pode até gostar mais de uma do que da outra. Você gosta mais do aeróbico e menos da flexibilidade. Agora está um bom momento de passar em todas as matérias e não ficar em recuperação. Então é um pouquinho de aeróbico, um pouquinho de equilíbrio, um pouquinho de fortalecimento muscular, um pouco de aeróbico e um pouquinho de tentar não ficar com excesso de peso e tentar se manter fisicamente coordenado. Então eu vou fazer uma live na segunda-feira que a gente vai discutir sobre como fazer exercício nas crianças confinadas. Porque a criança confinada é um grande problema. Grande desafio, com certeza. Então, como é que é o aquecimento da criança confinada para o exercício? Ela vai ajudar a preparar o ambiente para tornar o ambiente seguro. Tirar a cadeira, empurra isso e tal, para a gente ter pelo menos 6 a 10 metros quadrados para brincar. Tem um irmãozinho para fazer? Vamos fazer uma atitude lúdica, uma ação lúdica. Então, eu vou trabalhar com o Daniel Kruger, que é um pedagogo, um educador físico, fazendo doutorado em educação, e a gente vai dar dicas práticas para os pais e para os avós do que pode fazer com as crianças. Então, há alternativas para tudo. Na medicina do exercício e do esporte, a gente aprende uma coisa. É muito, muito, muito difícil eu encontrar uma pessoa que eu diga, você não pode se exercitar. Isso é importante. Lembrar que isso passou nas perguntas, é muito importante. Quem teve infecção pelo coronavírus pode e deve fazer exercíse. Se sentir alguma dificuldade, procura antes o médico para fazer avaliação e um programa até de reabilitação, se for o caso, né, professor? Exatamente. E aí, muitas vezes, a pessoa que passa por uma situação dessa, ela sai tão mexida que muitas vezes é o trigger, o disparo, para ela poder dizer assim, pô, eu estou vivo, eu saí dessa, eu tenho agora de buscar qualidade de vida. Então a gente não deve perder essa chance, porque qualidade de vida não se compra no super, não depende de patrimônio, ela depende de boa vontade, motivação e foco. Muito obrigado, professor. Eu queria agradecer a presença de muita gente legal aqui. Leonardo Muniz, treinador da minha sogra, de 78 anos de idade, fazendo live para ela. É muito legal isso. E muita gente que eu vi aqui que se dedica a ajudar as pessoas. É uma profissão que as pessoas têm que respeitar e têm que incentivar. O treinador físico, o preparador, o professor de educação física são fundamentais na nossa vida. Então, eu queria agradecer muito a sua presença, professor. É uma honra tê-lo aqui nessa live da CBN Oficial. E onde vai ser a sua live? Me conta primeiro isso, né? Vai ser uma live que a gente faz pela Clinimex, pelo Zoom. Vai ser na segunda-feira, às 21 horas, porque é o horário que os pais já botaram as crianças para dormir e tem chance de aprender o que eles podem fazer no dia seguinte para diminuir o estresse que estão vivendo. Muito obrigado, professor. Gente, todos os dias tem a minha live na minha página, DR Luiz Fernando Correia. A gente está lá todo dia, além do site por dentro do coronavírus.com.br. Em nome da CBN, eu quero agradecer muito a presença de todo mundo que esteve aqui, dos participantes da live, no nome do professor Cláudio Gil. Gente, muito obrigado. Um beijo do Doc para vocês todos. Até mais. Um abraço, Luiz. Tudo de bom.